pessoal, aqui é a Beca. O tema dessa nossa estação, aqui desse mês de novembro, vai ser Discípulos de Jesus. Eu peguei aqui no dicionário o significado da palavra discípulo e o que eu mais gostei foi quem segue as ideias ou imita os exemplos de outro. Então, um discípulo é aquele que não só segue alguém, mas como imita o estilo de vida, compartilha das mesmas filosofias de um outro alguém, do discipulador, digamos assim. E na Bíblia, a gente vê que Jesus ele escolheu 12 pessoas específicas para serem seus discípulos. Então, antes de falar sobre ser discípulo de Jesus, eu queria falar um pouquinho sobre os discípulos de Jesus. Então, existem 3 discípulos que eles eram, digamos assim, um pouco mais chegados de Jesus, eles eram um pouco mais próximos, e eles eram Pedro, Tiago e João. E antes de falar de Pedro, Tiago e João, eu queria lembrar um pouquinho da história, do contexto histórico dessa época em que Jesus vivia na Terra. Então, como funcionava? Eles eram judeus em Jerusalém, na Galileia, e o que acontecia? Os judeus naquela época, as crianças judias, elas tinham que estudar muito o Torá, as escrituras, os profetas. Então, as crianças, os meninos, eles passavam a infância decorando as escrituras, para que quando eles chegassem numa certa idade, um dos rabinos, um dos mestres, viesse e escolhesse os melhores para serem seus discípulos. Eu não tenho certeza se era mais de um ou, enfim, isso não importa. Mas, então, o que a gente percebe? Quando Jesus chega lá no Mar da Galileia, vê Pedro, Tiago e João, a Bíblia fala que eles eram pescadores. Então isso revela pra gente que os primeiros discípulos de Jesus, eles tinham sido reprovados na vida. Eles tentaram ser discípulos de um rabino, de um mestre judeu, e eles foram reprovados, eles não foram os melhores alunos na infância. Então isso mostra, cara, eles não eram os mais topíssimos de todos. E Jesus chega e fala: vem ser pescador de alma comigo, vem ser meu discípulo. E eles largam tudo e vão caminhar com Jesus. Porque imagina, cara, você como Pedro, como Tiago, como João, você foi reprovado na vida. Você queria ser um discípulo de um mestre e esse cara falou: você não é bom o suficiente pra mim. E chega o mestre de mestres e diz pra você: vem ser meu discípulo. Cara, eles largaram tudo. E é louco assim, lá em Mateus 17, estamos chegando em algum lugar. Em Mateus 17, ele está contando sobre a transfiguração de Jesus. E ele fala assim: a transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Então aqui Jesus pega os seus 3 discípulos mais próximos. Cara, qual é o ponto? Jesus se entregava para muita gente. E muitas delas seguiam ele. Muitas delas foram curadas por ele. Muitas delas receberam palavras lindas de Jesus. Mas, cara, 12 pessoas não eram apenas seguidores, elas eram discípulos de Jesus. Elas não só seguiam o mestre, mas elas compartilhavam das filosofias desse cara. Elas imitavam o estilo de vida de Jesus. E esses 3 em especial, Pedro, Tiago e João, eles estavam tão próximos de Jesus e eles aprendiam tanto dos ensinamentos de Jesus que eles foram os escolhidos para ver Jesus sendo transfigurado no alto do monte. Está entendendo? Então, o que eu quero gerar no seu coração é um desejo de não ser apenas um seguidor de Jesus. Cara, não seja só o cara que vai na igreja no domingo e ouve os ensinamentos do mestre, mas aquele que ouve os ensinamentos do mestre e os cumpre. Então, Jesus, ele tá nos chamando não só para ouvir o que ele fala, mas para ser um discípulo, para caminhar como ele caminhava. Assim como Pedro, Tiago e João foram extremamente transformados. Pedro era um cara extremamente sanguíneo, explosivo e impulsivo. E depois que Pedro tem um encontro real dele com Jesus, e não é somente um seguidor de Jesus, porque você ter um encontro só com ele e não virar discípulo dele, não adianta muita coisa. Você só encontrá-lo e não seguir o que ele faz, você só ouvir e não seguir o que ele diz, não vai trazer mudança real pro seu coração, entende? Então esses 3 caras, eles eram bem problemáticos. Leia lá nos evangelhos, você vai descobrir que todos os discípulos tinham seus problemas. E quando eles passaram, primeiro, a ter um encontro real com Jesus, e não só ouviam o que Jesus falava, mas eles seguiam e compartilhavam das ideias de Jesus,
a vida deles foi transformada. E assim como foi a deles, como você pode ser também. Então, cara, que isso queime no seu coração, não ser apenas o cara que ouve o que Jesus fala, mas que segue os seus ensinamentos, tá? Segue, cara, ouve com atenção e segue o que ele fala, porque ele é o mestre de mestres, sabe? Existem mestres na Terra e ele é o mestre de todos eles. Ele não é o rei, um rei entre reis. Ele é o rei que governa os reis, tá entendendo? Ele é o rei de reis, ele é o mestre de mestres. Então, ele sabe o que ele tá falando. E, cara, aprenda a viver uma vida sábia na terra, ouvindo os ensinamentos de Jesus, assim como seus discípulos ouviam. E poucos são os discípulos, milhares o seguiam, mas só 12 eram seus discípulos. E para esses 12, ele revelou os segredos do seu coração. Para esses 12, ele revelou mistérios, e para 3 em específico, cara, ele foi transfigurado ali para esses 3. Existem, tipo, privilégios quando você tá próximo de Jesus, quando você ouve a voz dele, segue os ensinamentos dele. Isso não pode ser o teu ponto principal de vida, os privilégios, mas existe e é muito bom. Então, que em nome de Jesus, eu oro para que você que tá vendo esse vídeo venha estar sentindo seu coração queimar, para não ser apenas um seguidor de Jesus, mas um discípulo dele. Então, pessoal, é isso aí. E tem um formulário aqui embaixo, porque a gente queria conhecer um pouquinho mais de vocês. Então, se você sentir interesse, ele vai estar aqui na descrição do vídeo, você pode preencher esse formulário. Se esse vídeo falou com você e se você acha que esse vídeo pode falar com outras pessoas, compartilha nas suas redes sociais, manda para os seus familiares e viraliza o negócio. E dá uma olhadinha nos vídeos aqui embaixo, vai ter outros vídeos. Dá uma olhadinha, se inscreve no canal, deixa seu like e um beijo!